gente. Hoje eu venho trazer uma palavra que está em Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11 até o 31, que fala sobre o chamado de Gideão, né? Então vamos ler aqui. Diz assim: O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantou-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado e o bosque que estava ao pé deles cortado,
e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, quando alguém lhe derrubar o seu altar. Essa palavra me chamou a atenção em algumas coisas. Esse livro de Juízes, se você ler ele todo, você vai ver que o povo pecava, o povo se prostituía, o povo adorava deuses estranhos, então eles começavam a sofrer porque a presença de Deus saía do meio deles. Então eles começavam a sofrer, começavam a ser perseguidos, começavam a ser oprimidos pelos seus inimigos. Então eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, falava com esse juiz, fazia o povo se arrepender do pecado, oferecia sacrifícios e Deus se voltava para o povo e o povo começava a vencer de novo. Quando o povo estava vencendo, estava tudo bem, o povo se prostituía, o povo adorava outros deuses, perdia para os seus inimigos, ficava oprimido, clamava a Deus, Deus levantava outro juiz que defendia o povo, que ia pelo povo. Então esse livro de Juízes ele é todo desse jeito, certo? E o que me chama a atenção é que quando Gideão estava lá malhando trigo, escondido dos medianitas que estavam oprimindo o povo, e o anjo do Senhor aparece para ele, ele diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Por que Deus disse isso? Porque Deus conhecia o coração de Gideão e sabia que dentro do coração dele existia uma revolta contra toda aquela situação, né? E Deus, ele ama pessoas assim, pessoas que não se conformam com a opressão, pessoas que não se conformam com a desonra, com a injustiça. E Deus, ele faz com que o coração dessa pessoa fique veemente ali, certo? E Deus se agrada disso. Então, quando o anjo disse, o Senhor é contigo, homem valente, era isso que Deus estava dizendo. Eu me agrado do teu coração. Esse teu coração que está indignado com a injustiça, né? Aí Gideão diz: Senhor meu. Como ele diz aqui no versículo 13, né? Na segunda parte ele diz, na primeira ele diz assim: Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Né? E o que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Gideão, ele era um homem que conhecia a história de Israel, né? Que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, que Deus sustentou o povo durante 40 anos no deserto, provendo de alimentos, provendo de água, provendo de sombra, provendo de calor pela coluna à noite, para que eles não sofressem com frio, né? E que Deus guardou o povo dele até chegar na terra de Canaã. Então ele faz essa pergunta, mas aí o Senhor lhe respondeu: vai nessa tua força e livra a Israel, né? Então Deus queria fazer de Gideão mais um juiz que ia livrar o povo de Israel da opressão dos medianitas, porque o povo pecou. E o interessante é que o pai de Gideão, Joás, ele tinha levantado um altar a Baal. Gideão, Joás, ele é da descendência de Israel. Como uma pessoa de Israel
que conhece a palavra, porque Gideão falou, ai Senhor meu, o que é feito daquilo que os nossos pais não disseram, que o Senhor fez pelo povo de Israel, né? Mas o primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Israel, quando eles saíram da terra do Egito, que passaram pelo Mar Vermelho, que Moisés subiu ao monte e Deus escreveu com o próprio dedo dele os mandamentos, o primeiro mandamento que o Senhor deu foi: não adorarás a outro Deus a não ser a mim. Não se prostrarás diante de nenhum outro Deus. Só a mim prestarás culto, né? Então, Joás, pai de Gideão, estava adorando outro Deus, né? Então, o Senhor diz aqui, você vai pegar o boi do teu pai, um dos melhores, que é o segundo boi, Deus sabia até qual era o boi, e disse, você vai oferecer esse boi em sacrifício pelo pecado do teu pai e do povo. E você vai derrubar o altar do ídolo que eles têm colocado em meu lugar. E quando ele fez isso, né, quando ele tomou essa palavra para ele e fez conforme a palavra do Senhor, o povo se revoltou contra ele, porque o povo ele se acostuma com tudo. E eles se acostumam principalmente com a idolatria, né? E a idolatria não é simplesmente ter uma imagem ali para você adorar como um Deus e pedir as coisas daquele Deus, não. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu acho que eu tinha de 13 para 14 anos. Quando eu comecei a ir para a igreja com a minha mãe, que a minha mãe foi curada, aceitou Jesus e começou a me levar para a igreja, eu tinha de 9 para 10 anos. E sempre ia com ela, né? Sempre ia com ela para a igreja. E o Senhor sempre falava, através do ministro, da palavra ali, do pastor, sempre falava ao meu coração. E quando eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos, eu ouvi essa palavra. E naquele instante que eu estava ouvindo essa palavra e o pastor estava falando sobre isso, ele falou que Deus, ele se entristece quando nós tiramos a adoração que é para ele e colocamos em outra coisa. Pode ser estátua de escultura, pode ser um cantor famoso, pode ser um time de futebol. Tudo aquilo que você colocar a intensidade do teu coração e tudo aquilo que dominar o teu coração se torna um ídolo para ti. E naquele instante o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo e me trazendo à memória o que eu tinha na minha casa. Naquele tempo eu tinha, aonde eu dormia, eu tinha uma parede cheia de fotos, de quadros e de pôsteres. Eu tinha um pôster que era quase do meu tamanho, de um cantor famoso, que eu admirava, que eu era louca por ele, que quando eu via ele na televisão eu chorava, sabe, desesperada, né? Sonhava um dia estar diante dele, né? E o Espírito Santo naquele instante falou comigo e disse: o teu coração deve ser inteiramente do Senhor e não deve haver lugar para nenhum ídolo. E naquele dia eu cheguei em casa, eu não falei com ninguém, não comentei com ninguém, simplesmente cheguei em casa, peguei tudo que foi de foto, de pôsteres, de quadro, levei para o quintal da minha casa e toquei fogo. E a partir daquele dia o meu coração foi inteiramente do Senhor. Eu nunca mais coloquei nenhum ídolo no meu coração. Naquele dia eu entendi que eu não poderia dividir a glória de Deus com ninguém. A palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós devemos adorá-lo única e exclusivamente. Pedir alguma coisa somente a ele. Hoje, em nome de Jesus Cristo, porque foi assim que ele determinou pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, tudo que nós formos pedir a Deus é em nome de Jesus. Certo? Então, o que aconteceu? Quando Gideão fez isso, quando ele ouviu a palavra do Senhor, colocou no seu coração e fez exatamente como Deus ordenou que ele fizesse,
o Senhor o levantou como alguém que defendeu a Israel. Logo depois você vê, no final desse capítulo ainda, você vê ele fazendo uma prova com o Senhor, colocando a lã, né, sobre o orvalho da noite, né, e pedindo ao Senhor que aquele orvalho amanhecesse enxuto e ao redor tudo molhado, e no outro dia que amanhecesse só o algodão molhado e ao redor enxuto. E Deus assim fez para provar que era Ele mesmo que estava falando com ele. E o interessante nesses versículos que eu li é que Joás, o pai de Gideão, no momento em que as pessoas vieram falar com ele para dizer, olha, bota o teu filho para fora, porque nós vamos matar ele pelo que ele fez, de ter derrubado o altar que nós levantamos, o pai de Joás, naquele instante, deve ter reconhecido, eu pequei contra o Senhor, porque o Senhor, ele disse que nós não devemos adorar outros deuses. E eu estava incluso nesse povo que estava adorando outros deuses, então ele disse, se Baal é Deus, ele mesmo se defenda. Ele mesmo vai brigar com quem está derrubando o seu altar. Né? Então, as pessoas naquele instante saíram, né? e chamaram Gideão de Jeroboão, dizendo, Baal discuta, contenda com ele, né? Ou seja, se Baal é Deus mesmo, então ele vai contender com Gideão. Nós não precisamos fazer nada. Então é assim que Deus age. Ele é Deus e ele responde por ele. E ele responde por qualquer um que ele falar e disser, anuncia a minha palavra, faz isso ou faz aquilo. Deus responderá por eles. E Deus, através de Gideão, deu um grande livramento ao povo de Israel, com 300 homens. Tinha mais de 3.000 homens, mais de 3 ou 10 mil homens, eu não me lembro, que Gideão convocou para guerrear contra os medianitas. Mas o Senhor disse, tem muita gente. E se essas pessoas ganharem, vão dizer que a glória é deles, não vão me dar glória. Então Deus disse, manda que eles bebam água no rio, e os que beberem com a mão, né, esses ficarão. Os outros todos podem mandar para casa. E só ficaram 300 homens dos que tomaram a água com a mão e beberam da água do rio, né? Com a arma na mão, e com a outra tomou a água e bebeu. E Deus salvou o povo de Israel, fez com que esses 300 homens vencessem milhares de homens, e a glória daquela vitória foi para Deus, porque em nenhum lugar poderia 300 homens vencer uma batalha daquela se não tivesse a mão do Senhor através deles, né? Então é assim que Deus faz, tá? Essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês também sejam edificados, como o Senhor me edificou na leitura desse capítulo. Amém?